E se eu te dissesse que o Rimuru já era absurdamente quebrado antes mesmo da guerra mais insana da história começar? Sim, antes da Guerra do Império Oriental, em reencarnado como slime, a gente já sabia que o nosso slime favorito tinha atingido um nível de simplesmente não fazia sentido, cara. Habilidades supremas? Sim. Checklist completo. Controle da realidade? Fala pessoal, beleza? Trazer um vídeo pra vocês aqui. E hoje vamos estar reagindo no Rimuru do slime, né? Que vocês conhecem, provavelmente todo mundo conhece. E também vou dar minha opinião sobre o vídeo e algumas constatações ali que decorrem do vídeo aqui, tá? Lembra vocês que eu peguei um ódio terrível do Rimuru depois do episódio da morte da Maribel. Quem assistiu o episódio sabe, né? Que eu peguei uma raiva terrível do Rimuru ali, porque ele foi enganado pelo Yuki, né? Mas bora pro vídeo aqui e já vamos comentando conforme o vídeo vai passando. Pode botar o checklist aí também. E poder suficiente para bater de frente com os Lords Demônios e muito mais. A pergunta é, até onde esse poder realmente vai? Hoje você vai descobrir o poder secreto do Rimuru e por que ele já era uma ameaça de nível mundial antes mesmo da guerra começar. Então já capricha no like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora mergulhar nesse absurdo aí comigo. Beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, reencarnações no mundo dos slimes geralmente resultam em corpos humanos, mas no caso do Rimuru ele desejou se tornar um slime mesmo. Basicamente, quando a voz do mundo anunciou o renascimento, ele acabou fazendo desejos que levaram ele a assumir essa forma de slime. Primeiro, anulação de dor por causa da facada que ele sofreu. Depois, desejou um corpo sem sangue, já que ele estava sangrando muito. E aí pediu resistência ao frio, porque morrer sozinho e com frio é complicado. Mas o que acabou combinando ali com a resistência ao calor, evoluindo para resistência em variações térmicas. Como ele foi esfaqueado, ele também adquiriu resistência a perfurações e anulação de ataque físico. Tudo isso levou o mundo a transformar ele num slime. Mas não para por aí. Graças às circunstâncias, né, a voz do mundo é... Lembrando vocês, tá? Que não foi só ele que tem essa voz. O Yuki Kagurazaki também tem, que é eu acho que é meio que o herói, né? A Shizu também tem essa voz. E o Rimuru. Não é só o Rimuru que tem. Ela ainda concedeu a ele uma habilidade mais poderosa, que era a habilidade única Grande Sábio. Essa habilidade funciona como um tipo de assistente, digamos assim, quase como se fosse um chat GPT ligado à alma do Rimuru. Agora você deve estar se perguntando como que ele ganhou tudo isso enquanto outros reencarnados não receberam o mesmo tratamento. Lembrando, ele não consegue enxergar na forma de slime, tá? Ele consegue sentir igual uma cobra, sentir em volta. Ele só consegue enxergar mesmo na forma da Shizu. A resposta está justamente nesses desejos específicos feitos no momento da morte. Depois de adquirir todas essas habilidades, o Rimuru renasceu dentro de uma caverna onde ele inicialmente nem conseguia enxergar. E lá é que ele encontrou aquele que se tornaria o seu primeiro grande aliado, Veldora, o dragão da tempestade. Usando a sua habilidade única Predador, o Rimuru absorveu o Veldora, né? Só que calma, não foi da forma que parece. O Veldora ele não é um destruidor, na verdade ele fica vivendo, entre aspas, ali dentro do Rimuru. Vale lembrar que o Veldora ele é um dragão verdadeiro, tá? Uma das entidades mais poderosas da existência, para você que não conhece Tensei. O primeiro dragão verdadeiro foi o Veldanava, criador do mundo, que deu origem aos outros três. Mesmo sendo mais jovem, o Veldora possui um poder mágico absurdo. E quando absorveu ele, o Rimuru ele ganhou uma quantidade gigantesca de energia mágica. No mundo dos slimes, a quantidade de energia mágica é um fator essencial para determinar o nível de poder que você fica. Claro, isso não garante vitória automática, afinal de contas o próprio Veldora já foi derrotado várias e várias vezes, mas isso ainda assim dá ao Rimuru uma vantagem inicial enorme. Além de que o Rimuru também recebeu o nome do Veldora. Ganhou uma proteção divina através do brasão das tempestades, né? Isso significa que ele passa a estar sob a influência do dragão e herdando parte das habilidades dele também, como o poderoso raio negro, tá ligado? Nessa fase, o Rimuru ele também aprende habilidades como a lâmina de água, o controle da corrente de água, que permitem que ele consiga manipular a água livre. Sim, ele tava no Spar tranquilamente lá, todo mundo já viu aquela parte, né? Onde que ele acaba ficando dentro do Rimuru, e o Rimuru vai analisando para tirar aquela prisão infinita dele, né? Livremente, quase que como se fosse uma dobra elemental. Graças à habilidade do Predador, tudo que o Rimuru absorve, plantas ou criaturas, concede a ele novas habilidades. Só que o Veldora ele é um caso especial, ele não foi digerido. Lembra vocês também, nessa cena aqui do Leon, eu fico indignado porque muitos de vocês sabem que ele prometeu a Shizu, quando ele morreu, né? Quando a Shizu morreu ali, que ela ia se vingar dele, que o Rimuru ia se vingar, né?
do Lorde Demônio, e ele acaba não se vingando, ele acaba se aliando a ele, que é outra parte que eu fico muito revoltado, tá? Com o anime de Tensei. E também a outra parte também é por causa que ele deixou a Maribel morrer e se enganou por causa do Yuki, né? Aquela cena ali me quebrou muito, eu parei de assistir muito o anime, aquela parte ali. Lembrando vocês que, não sei se vocês assistiram aquela parte ali, mas aquilo ali foi muito pesado, cara. Vamos voltar pro anime. Foi selado, basicamente, dentro do Rimuru, tá? Ele tava relaxando ali dentro. E depois de passar meses absorvendo criaturas dentro da caverna, o Rimuru finalmente saiu para o mundo exterior. E aí, ele encontrou a Shizu, uma humana invocada do Japão pelo Senhor Demônio, Lorde Demônio lá, o Leon, né? Que a gente já comentou. Acabei esquecendo de dizer também que eu fiquei com raiva do Rimuru, porque ele não só deixou a Maribel morrer, que ela era sim do mal, mas sim também a não cumprir a promessa que ele fez a Shizu. Lembrando vocês que a Shizu deu o corpo dela para ela se vingar dele, do Lorde Demônio, né? E ele acaba se unindo a ele e não cumprindo o que ele havia prometido a ela. Dando a ele habilidades como manipulação das chamas, barreira, transformação em fogo e outras coisas também. Com isso, seu conjunto de poderes cresceu ainda mais. Só que o momento mais marcante vem logo depois. A Shizu, já no final da sua vida, pediu ao Rimuru que absorva ela e carregue a sua vontade. Quando o Rimuru... Essa cena aqui foi bem pesada, eu fiquei muito triste nessa cena, tá? Porque eu vendo a Shizu morrendo ali, que eu pensei que ela ia ser um par do Rimuru ali, né? Que eu assisti desde o começo das temporadas, então eu repeti várias vezes. Aí eu pensei ali que ela ia ser um casal dele ali, como se fosse um par romântico, né? Mas acabou não sendo. Remover uma habilidade de entidades ali que estejam possuindo alguém, e essa habilidade é absurdamente versátil. Ela continua sendo relevante até os momentos mais avançados da história da novel, tá ligado? Isso pouca gente sabia, porque muita pouca gente comentou sobre, e eu também não falei bastante aqui no canal, então tô trazendo pra vocês os detalhes extras. Além disso, o Rimuru ele também herda resistência a ataques de fogo da Shizu, tornando-se ainda mais resistente em batalha. Ele então combina sua magia de fogo com a magia de água e cria algo próximo a uma manipulação molecular, o que permite a ele interferir nas moléculas ao seu redor. Com isso, ele conseguiu reproduzir diversos efeitos, como por exemplo, gerar calor por meio do atrito ali. Essa habilidade ela também representa um efeito muito semelhante à telecinese, algo que foi visto mais tarde quando o Rimuru movia objetos à distância, como por exemplo a luta dele contra a Milin. Mas o poder do Rimuru ele não vem só dele mesmo, também vem dos seus aliados. Em determinado momento, ele convence um grupo de outros... A luta não, um massacre, né? Porque o Rimuru ali ele só apanhou. Quem assistiu aquele episódio sabe que ele não teve a mínima chance contra a Milin. Eles, como acontece com os outros monstros, todos acabam evoluindo. Esses ogros se tornam Kijins, passam a ser peças fundamentais nas batalhas futuras do Rimuru, especialmente no conflito contra o grande orc lá, né? E com o tempo, eles se tornam indispensáveis para o Rimuru. Além disso, o Rimuru ele adquire uma habilidade de conexão, que permite a ele utilizar habilidades dos seus subordinados. Na prática, isso expande ainda mais o seu arsenal, se tornando extremamente versátil em combate. E para alcançar este novo nível, o Rimuru ele acaba sendo envolvido de um grande conflito entre orcs e os homens lagarto. Os orcs eles tinham sido dominados por um desejo insaciável. Não, ele não consegue usar a habilidade dos personagens dele. Ele consegue usar alguns elementos, não as habilidades. Extremamente versátil, que era o servo do Senhor Demônio Clayman, com o objetivo de criar um novo Senhor Demônio através do caos e da guerra. A habilidade Faminto permite ao Senhor Orc devorar as criaturas absorvendo seus poderes, muito parecido com a gula do Rimuru. E ao consumir vários monstros poderosos na Floresta de Jura, esse bichão aí evoluiu com uma ameaça de nível 4. Agora, a habilidade Gula. Essa nova habilidade é o que permite ao Rimuru utilizar... Só para pontuar, não é predação, é a habilidade Beelzebub e a habilidade Gula. Também é uma das habilidades do Rimuru. Infelizmente minha gravação corrompeu, eu não consegui fazer o resto. Se vocês quiserem que eu traga outra continuação, deixa nos comentários aqui. Valeu, fui!